E aí, então, um pouco antes do início da aula de hoje, eu dei uma olhada ali e vou mostrar aqui para dar um retorno para... Bom, a turma é pequena, né? Mas, então foram poucas participações, mas enfim, né? Então, aqueles que participaram... Foram cinco alunos, mas dois apenas responderam, né? Total de instrumentos respondidos, dois, né? Então, no primeiro item aqui, que é a satisfação em relação às orientações da disciplina, no acompanhamento online, os dois que responderam consideraram que estão muito satisfeitos. A satisfação em relação aos materiais disponibilizados da mesma forma, né? Estão satisfeitos, muito satisfeitos. Em relação às ferramentas utilizadas para intermediação online, um muito satisfeito e um satisfeito. Também foram dois alunos que responderam. Eu não sei, né? Que como não tem nenhum comentário, então eu não sei o que pode gerar de diferença. Em relação à adaptação na forma de avaliação da disciplina, os que responderam estão muito satisfeitos. E, digamos, um tipo de uma autoavaliação, né, Alexandre? O item 5 é a avaliação da dedicação e empenho na disciplina por parte do aluno. Então, dos dois que responderam, um se declarou satisfeito e um parcialmente satisfeito com a sua própria dedicação e empenho. E eu não sei se tu tem algum comentário. Bom, falta um item aqui, a satisfação em relação à interação com o professor. Os que responderam foram dois, se declararam muito satisfeitos. Não sei se tem alguma coisa que queria comentar aqui, Alexandre. A princípio tá tudo ótimo, hein? Talvez, eu acho que essa penúltima, essa avaliação de dedicação e de empenho, eu não sei, eu não me lembro se não fui eu que botei o 4 ali, eu acho. Acho que tu podia se dedicar mais. Com certeza. E o que acontece, Alexandre? Tem muita coisa, anda muito ocupado. Não consegue dedicar o tempo que tu gostaria? Então, o Juan aqui. Ô, Juan, boa noite. Oi, boa noite. Não, a gente estava dando um retorno ali da avaliação intermediária aqui, Juan, que eu te mostrar aqui. Não sei se tu chegou a ver ali. Eu cheguei, não estava mais pro final das avaliações. Tá. Essa aqui é aquela avaliação intermediária, não sei se tu chegou a responder. Não, eu esqueci que tinha que responder. Não, mas olha, tá difícil. Tá complicado. Esse semestre tá complicado, né? Não, aí realmente, né, foram poucos, foram dois instrumentos respondidos, aqui, né, então foram dois alunos que responderam, são 6 itens, é bem rápido até, acho, para responder, né? Porque a pessoa só marca ali, né, se está muito satisfeito, parcialmente satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito ou sem condições de opinar. Esse é o código daqui, né? Então, o primeiro item é a satisfação em relação às orientações da disciplina e no acompanhamento online. Eu acredito que isso aqui deve ser em relação, por exemplo, às mensagens que a gente manda pelo Moodle, o plano de ensino, né? Enfim, como as aulas vão ser feitas ao longo do curso, materiais... materiais é outra coisa, é o item 2, né? Satisfação em relação aos materiais disponibilizados pela disciplina. Isso aqui deve ser os textos e os arquivos de vídeo, né? Imagino eu. E no nosso caso aqui, eu estou usando aqui até algumas planilhas do Excel, né, para fazer alguns cálculos de limites. Então, em relação aos materiais disponibilizados, né, 2 pessoas que responderam consideraram muito satisfeitos, né? E
Em relação às ferramentas utilizadas para intermediação online, então eu tenho usado o Zoom, né? Tenho usado também a, o próprio Moodle ali para colocar arquivos de apoio, referências bibliográficas, né, as atividades de avaliação, tudo isso faz parte dessas ferramentas utilizadas na intermediação online, além do próprio Zoom, né? E quando eu uso o Zoom, eu uso aqui, né, eu uso o Word, eu uso o Excel, né, uso aquele site da Wolfram, né? Então tudo isso eu acho que vocês podem avaliar, né? Então quando a gente tiver a avaliação agora no final do semestre, né, vocês poderão também fazer essas avaliações. Deve ser em relação a isso. Depois o item 4 é a satisfação em relação à adaptação na forma de avaliação da disciplina. Isso aqui deve ser, né, o que vocês consideram, se adaptaram bem ou não aos trabalhos, né, as atividades de avaliação que têm sido propostas ao longo do curso. Então, esses itens 1, 2, 3 e 4 aqui, digamos, mais relacionado assim, com a atividade do professor né, e da organização, a condução da disciplina com esses recursos de acompanhamento online, que é o termo que a Pró-Reitoria de Graduação está utilizando, né? E nos itens 5 e 6 é a avaliação da dedicação e empenho do aluno, né? Então é um tipo de uma autoavaliação aqui, ó. Estava comentando aqui com o Alexandre, um aluno respondeu que satisfeito e um parcialmente satisfeito. E a satisfação em relação à interação com o professor, eu acho que é tipo assim, a possibilidade de conversar, fazer perguntas, enfim, né? E os que responderam consideraram também muito satisfeitos. Então, digamos, e só que não tem nenhum comentário, né? Eu acho que, não sei se tem espaço lá para comentário, Alexandre, do que respondeu. Tem espaço, comentário, sim. Tem espaço. Sim, mas daí é opcional, né? Botar um comentário. Sim, sim. Que nem para nós, assim, porque depois a gente pode fazer o tipo dar a nossa visão, né, a respeito da disciplina, mas é o que é chamado de meta-avaliação. Então, às vezes, quando tem algum comentário, alguma sugestão, né, a gente responde. Eu já recebi sugestões, por exemplo, de fazer coisas diferentes, né, algumas até foram aproveitadas e outras não, porque às vezes não dá certo, né? E então no final do semestre também vai ter aquela segunda etapa, que é a chamada avaliação das disciplinas, que aí vocês, né, podem, digamos, concluir, né, esta parte de avaliação. Isso é uma coisa assim, pessoal, na verdade, nós professores, né, eu acho bom assim quando os alunos respondem, né, fazem algum comentário, se acharem pertinente, né, porque como, né, vocês que trabalham, né, é bom vocês saberem, né, a opinião dos outros sobre o trabalho de vocês, porque se o trabalho está bem feito, ok, né, mas sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, né, então é sempre bom ouvir assim uma opinião, né, externa, né, de outra pessoa, quem sabe pode fazer desse jeito e tal. Então isso é interessante, vocês quando forem profissionais, né, o Alexandre até comentou conosco aqui que trabalha, não sei se tu desenvolve alguma atividade de trabalho, Juan? Eu tô fazendo estágio agora, mas trabalho fora isso não. Tem as cadeiras de estágio, estou tendo estágio de observação de manhã e a gente teve a oportunidade de estar dando aulas de reforço à tarde agora. E aí começou a encher um pouco minhas tardes. Isso é o estágio dentro do curso de licenciatura? Dentro do curso. E a estágio já é presencial ou como é que está sendo feito? Eu não sei como é que eles estão tendo as aulas, mas os reforços estão sendo tudo não presencial.
Tá sendo tudo pelo Google Meet. Como assim? A gente se faz uma sala como se fosse num Zoom, só que é pelo do Google. Aham, Tem uma sala parecida, tem algumas funções meio diferentes, mas no geral é basicamente os mesmos recursos. Só muda o aham, layout e algumas coisas menores. aham. A gente junta um pessoal lá, algo tipo uma turma de 5 6 e tem um reforço. A E gente aí, prepara material e. Oi? os alunos fazem um reforço, tipo assim, não entendi tal coisa, é isso? A gente prepara o material, eles tiram dúvidas, Aham. tem todo. São 2 vezes por semana e a gente trabalha, tenta rever alguma coisa tipo da quinta para a gente rever coisas da terça e por aí vai. Uhum. E como é que A é a gente gurizada? E a gurizada participa? Ah, no geral, eles participam bem. Se tu pergunta, eles respondem, mas eles não são muito de ligar a câmera também. Não ligam câmera, alguns deixam no mudo, mas se tu perguntar alguma coisa, no geral, eles respondem. Aham. Essa é a tua primeira experiência como atividade, digamos, se preparando para atividade profissional futura, assim? No ensino fundamental, sim. Eu já tive o estágio no Marista ali do lado da PUC, que eu esqueci qual era o Marista de lá. Eu já tive o estágio do ensino médio lá, que no caso é Ah, tá. não obrigatório. Aham, sei. Aí eu já tenho alguma ideia de como trabalhar lá, mas naquela época era o presencial, agora é tudo, tudo pelo computador, né? Aham. Tudo à distância. Eu sei que as escolas maristas, assim, elas têm como é que eu vou te dizer, uma tradição, né, de aproveitar e contratar até em definitivo para virem a ser Uhum. professores os alunos que passaram ali pelo nosso curso, né? E a Sim, gente, vários ex-alunos nossos ali são hoje professores da, vão da parar rede, no Marista. da rede marista. Né? Não, o curso de matemática da PUC, ao longo do tempo, ele teve sempre um bom conceito, assim, dentro ele é bem visto, né, pela comunidade, assim, pelas escolas, pela própria universidade, mas em função da baixa procura, né, vocês sabem, né, que o curso tem um número de alunos bastante reduzido, né, devido a uma série de circunstâncias. E aí, nos últimos anos, a universidade deixou de fazer o vestibular, né, para o curso de matemática. Isso vai acabar fazendo com que o curso se encerre, eu acho. Mas ele não tem sido oferecido de alguns anos para cá? Não, não, já faz 3 anos já que não Fechou teve. já. É, 2019, 2020 e 2021 não teve Tá só vestibular. o pessoal que tá dentro já e tá tentando terminar todo mundo ali. É, Por isso que aí, eu tô dando uma prioridade para as matérias que são específicas do curso. Tipo, cálculo eu tô deixando. Se eu puder deixar, eu vou priorizar o resto. porque o que está acontecendo é que, bom, o Augusto Cardona, que é o coordenador do curso, deve ter conversado já com quem tá mais próximo da formatura, ele tem procurado entrar em contato exatamente para orientar os alunos, né, que tem que fazer as cadeiras porque elas estão sendo oferecidas e assim, né, gradativamente elas vão deixar de existir. Então tem que tentar adiantar exatamente as cadeiras do curso. É isso aí. Pois é, agora com esses estágios eu não tô conseguindo acompanhar tudo. Tem algumas cadeiras que eu não tô conseguindo me dedicar tanto. Aí eu tô É, tentando priorizar algumas outras que sejam específicas do curso, é, quando possível. porque se deixar para trás alguma cadeira, depois vai ser mais difícil de fazer. Teria que achar alguma coisa para substituir e se não É, tiver, complica. são cadeiras muito específicas, né? Por exemplo, análise. Não tem nenhuma cadeira Que vai substituir a análise. que substitua. Não. Existem, às vezes, cadeiras em outros cursos que tem, assim, né, alguma semelhança, porque no curso de economia tem algumas cadeiras de matemática que se assemelham ao cálculo, por exemplo, né? Então, aí tu pode até utilizar, mas
Tem cadeiras, álgebra A e álgebra B são cadeiras também muito específicas do curso que não tem, né? Cadeiras que possam facilmente substituí-las. Então, isso realmente tem que cuidar para não atrasar essas disciplinas que, né, aos poucos, elas vão deixar de ser oferecidas. Né? As que eu tô deixando mais de lado seriam mais, tipo, a ética, que dá para fazer quando quiser, cálculo que dá para fazer com as engenharia. É, Mas já é o cálculo 4, então acho que é o último cálculo. Então não tem é tanto problema, porque não tranca mais nada. o cálculo 4 ele vai continuar existindo, porque ele é uma cadeira que vários cursos fazem, né? Então não tem problema. Hum. E ética agora é só online, né? Pois é, infelizmente, eu não gostei muito desse modelo de ética, mas Inclusive, se eu não me engano, ele foi implantado até antes da pandemia, eu acho. não. Eu me lembro que estava já esse projeto de transformar a ética em uma cadeira exclusivamente online, é um projeto bem antigo, e demorou um pouco para ser colocado em prática, mas era uma proposta que já vinha sendo estudada há bastante tempo pela universidade. Vai, eu queria tanto tentar fazer presencial depois da pandemia, mas não vai ter. É, porque daí o que aconteceu com esse modelo, né, que eles configuraram é mais fácil, né, para as pessoas fazerem, não precisa se deslocar e tal, e aí as pessoas, né, antes da pandemia, as pessoas, né, teriam de se deslocar para as outras disciplinas. Agora, né, excepcionalmente, a gente já está aí há um ano e 3 meses já, né, praticamente, com aulas online, né. E sem previsão de término, né? E pelo andar da carruagem, digamos assim, eu acho que ainda vai longe. Mais esse ano e mais pelo menos metade do próximo, eu acho. Eu acho que esse ano, antes do final do ano, a gente não retorna ao presencial, porque no caso de vocês, por exemplo, né, que são bem mais jovens, assim, para vocês serem vacinados vai demorar muito tempo. Ih, vai. Eu, sinceramente, eu não botei muita fé nessas vacinas de agora. Não pretendia me vacinar tão cedo. Como é que é, Juan? Tu não Eu não, acredita na eu não botei qualidade? muita fé na qualidade das vacinas de agora. Ah, Tem muita gente tendo efeito colateral depois de vacinar, então não achei muito legal, não. Tava pensando em dar mas, mais um tempo e ver se eles acham outra. Se a gente faz a ah, nossa mesmo. eu te confesso que depois que ouvi alguns relatos, assim, principalmente de pessoas, colegas e pessoas mais próximas, assim, né, familiares, que tiveram reações bem fortes, bem desagradáveis em relação à AstraZeneca. Sim, Tiveram pessoas que tiveram febre, dores no corpo, bastante desconforto em função da primeira dose da vacina. sim. Teve o pai de um amigo meu que tomou a primeira dose da AstraZeneca, passou mal, mas a mãe dele, do meu amigo, disse: Não, vai tomar a segunda, tem que tomar a segunda. Agora que tomou a primeira, vai tomar outra. É, E eu já fico meio preocupado, né? Porque já passou mal com a primeira. mas é aquela coisa, né? Digamos assim, o que a gente ouve dos médicos é que para que o efeito, né, da proteção se complete, tu tem que tomar as 2 doses, né? Pois é. Então, ainda que existam esses efeitos adversos aí, depois que a pessoa tomou a primeira dose, aí tem que tomar a segunda. Senão não adianta. É. Porque só tem uma que está em oferecimento aí, que está entrando no mercado, que é. Eu acho que essa não é que é Janssen, né? Que é uma dose só. Não cheguei a ouvir falar dela, eu só escutei É, mais essa da Coronavac e da AstraZeneca. a Janssen é uma que é uma dose só. Hum,
e daí tu não precisa, é mais rápido o processo daí, né? E é uma função, né? Porque aí toma dose e fica esperando. E aqui em Porto Alegre, eu saí segunda-feira de manhã de carro, tinha a fila. Vocês conhecem o Museu da PUC ali, né? Na Ipiranga ali. Sim. Sim. Então, o drive-thru ali da segunda dose da Coronavac era ali naquele estacionamento, sabe? Quando tu entra ali pro museu ali. Quando tu vindo pela Ipiranga, né? Dobra direita, assim, entra no estacionamento aí do museu. Aí os carros saíam dali, iam pela Ipiranga, a fila, né? Ia até a perimetral, continuava indo até a Bento e já estava lá no portão da PUC, lá do outro lado da Bento já. A fila de carros. Nossa, fazia a volta. Aham. Eu passei ali, era em torno de 10 horas da manhã. E aí tinha os azuizinhos ali, né, orientando o pessoal ali. Imagina, né? O pessoal ficou quarando o dia inteiro ali para conseguir se vacinar. Uma coisa que gera, na real, essas coisas de fila para vacinar é aglomeração, né? Não digo as de drive-thru, né? Mas as outras que ficam as pessoas na fila mesmo. Aí é complicado também. O pessoal vai se aglomerar tudo em cima. Eu não sei. Mas, enfim, né? Então, eu considerando todo esse contexto e né, a distribuição lenta das doses, eu acho que para todos tomarem, assim, no caso de vocês que são mais jovens, assim, vai demandar bastante tempo. Mas, bueno, pessoal, então já conversamos um pouco. O que eu pensei, né, na quinta-feira passada, eu falei sobre o cálculo de limites e algumas propriedades das funções contínuas, e no final eu propus algumas questões de analisar algumas afirmativas em termos de verdadeiro ou falso, para trabalhar esses conceitos, né, de limites no infinito, existência de limites e algumas propriedades até relacionadas com o gráfico das funções que a gente vem analisando. Então eu pensei, eu peguei e incluí mais algumas afirmativas, né, para dar continuidade a este capítulo aqui de estudo das funções contínuas, e vou reforçar aqui o uso tanto da planilha quanto do recurso do site da Wolfram, porque eu tenho pensado sobre isso aí, pessoal, que no contexto que a gente está e em função, né, dessa dificuldade, né, de vocês assistirem a todas as aulas, porque eu notei que, né, bom, às vezes, por exemplo, hoje tem vocês dois, daqui a pouco tem três, né, então isso demonstra que as pessoas estão com uma certa dificuldade de acompanhar no horário a aula. Então, imagino que devem assistir ali nos vídeos. Então, eu, pensando nesse contexto, né, considero que o uso desses recursos, como tanto da planilha do Excel quanto do site da Wolfram, são adequados, né, para a gente conseguir mostrar o cálculo de limites, ainda que fazendo aquela ressalva que o cálculo de limites feito computacionalmente, né, tem de ser analisado com reserva, mas é um recurso, né, ainda que eu interpreto assim, ó, que é uma etapa do processo de aprendizagem do conceito de limite, né. A pessoa vai se familiarizando, né, com a ideia de aproximação sucessiva, certo? Vai fazer o uso daqueles recursos, né? E num estágio mais avançado, né, quando a pessoa já tem um melhor domínio do conceito e das técnicas de demonstração, aí ela consegue fazer o uso de demonstração usando teoremas, usando desigualdades, né, que é uma coisa mais exigente do ponto de vista técnico, né? Porque
Porque conceitualmente, o cálculo do limite é um cálculo difícil, né? A gente já conversou várias vezes aqui, né? Então precisa ser, né, amadurecida a ideia para que a pessoa consiga tanto usar os recursos computacionais quanto usar, né, as técnicas mais formais, digamos assim, de demonstração, né? Mas no contexto da licenciatura, né, que é digamos, né, a análise matemática, não que ela seja uma análise mais fácil ou mais difícil, não é isso. É que a análise para a licenciatura é uma análise que tem esse objetivo também de trabalhar, né, a ideia de conhecimento das funções, a propriedade da continuidade, para que depois o futuro professor vai exercer lá na sua sala de aula, né, a sua atividade, explicando lá o que um professor, né, do ensino fundamental e médio vai trabalhar, né, no que diz respeito a funções. Ele vai trabalhar as funções mais conhecidas, como polinômios, né, de primeiro e segundo grau, terceiro grau, função exponencial, função logaritmo, a raiz quadrada, né, vai fazer os gráficos dessas funções, né? Então é muito importante, né, que se compreenda que o gráfico ele é sempre uma porção, né, uma visão, como em inglês tem nos livros de matemática, nos livros de cálculo, de análise, se usa aquela porção do gráfico que a gente enxerga é uma janela de inspeção, né? É aquilo que a gente enxerga, que a gente opta por escolher determinado conjunto de pontos para traçar o gráfico ali, né? Porque, por exemplo, imagine que no caso de uma reta, né, que é uma função de primeiro grau, o domínio é o conjunto dos números reais. Então eu poderia escolher qualquer intervalo, né, para representar o gráfico de uma função de primeiro grau, mas geralmente a gente escolhe valores ali perto da origem, perto de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Isso cria uma cultura, né, de que é na vizinhança desses pontos que a gente deve fazer o gráfico. Mas isso é apenas uma cultura, é uma forma. Então isso acaba criando, né, uma expectativa, digamos assim, eu sou professor, eu falo dos gráficos assim, eu espero que os meus alunos façam a mesma coisa e tal. Então isso acaba passando, né, de uma geração para outra essa forma de representação das funções, né? E é o que a gente pode fazer, né? Então isso realmente tem que ser entendido dentro desse contexto. Então nada mais adequado, né, pessoal, que a gente usar esses recursos computacionais que são de baixo custo, né? É o que a gente acho que vai ser mais, é o que vai facilitar, né, a comunicação aqui, o uso desses recursos, né? Então eu vou compartilhar aqui aquele arquivo. Eu incluí hoje algumas questões ali e vou analisar com vocês, então, né, a partir da número 6 aqui, ó. Então, assim, só para comentar aqui, né, esses 1, 2, 3, 4 e 5 a gente já fez na aula anterior, né? Então, vamos ver aqui a partir da questão 6. A ideia aqui é analisar, né, se a afirmação ali em questão é verdadeira ou falsa. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar uma de cada vez. Vamos botar assim. Então, pessoal, afirmativa 6 aí. A função f de x igual a 2 mais n menos x é uma função contínua. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Verdadeira? Verdadeira, né? É verdadeira? É verdadeira, eu acho que é verdadeira também. E qual é a justificativa? Que a gente poderia escrever?
Para mim, eu sabia que para mim N menos X era contínua. Então, se eu só somar 1 mais 2, para mim ela continuaria sendo contínua. Só que mudaria um pouco o gráfico. Uhum. Fora isso, ela continuaria sendo contínua. Sim, Por isso que eu acho que é contínua. sim. E tu, Alexandre? Não, sim, senhor, é basicamente isso. É basicamente. Uhum. Isso, né? Porque quando a gente tem uma função que tem mais de uma parcela, que é o caso aqui, né? Tem duas parcelas, 2 somado com n menos x, a análise é exatamente como vocês fizeram. Ó, não, pode começar com o 2 ou com o n menos x, tanto faz. Né? O n menos x é conhecido que é uma função contínua, né? O 2 é uma função que também é contínua, porque é uma constante, né? E a soma de duas funções contínuas resulta numa função contínua, né? E como a gente já falou também, né, em exemplos anteriores, aqui não está mencionado, né, o domínio. Então, quando o domínio não vem nenhuma menção explícita, que se considera o chamado domínio natural da função, que é aquele domínio que contém todos os números reais onde a função pode ser calculada. Vejam que nesse caso, né, as duas parcelas ali, o 2, que é uma função constante, está definida, né, em todos os números reais. Né? E na menos x também está definida em todo o conjunto dos números reais, não tem nenhuma restrição. Então, essa função tem como domínio natural o conjunto dos números reais e, de fato, ela é uma função contínua. Né? Então, a gente pode botar como justificativa, né, essa função é a soma de duas funções contínuas. Portanto, é uma função contínua. E, de fato, né, isso que o falou, né, que o gráfico dessa função, né, vai ter, né, uma pequena modificação em relação ao gráfico do E na menos X. Né? E vamos usar aqui o nosso recurso aqui da Wolfram. Então, é isso que eu falei antes, né? A gente sempre tem que observar que quando a gente faz o gráfico, né, isso a gente tanto faz se a gente vai fazer usando uma página como a página da Wolfram, ou se a gente vai fazer manualmente. Né? A gente vai fazer uma porção do gráfico que procura, né, representar naquela porção, naquela janela de inspeção, que é o termo utilizado também em alguns livros, né, as principais características daquela função, crescimento e decrescimento, se ela tem assíntotas verticais, se ela tem assíntotas horizontais, né, se ela tem alguma descontinuidade, no caso deste exemplo não vai ter, né, se tem pontos de máximos e mínimos locais, então tudo isso, né, pode ser analisado graficamente, dependendo então do intervalo. Então vou colocar um intervalo aqui, ó. Por exemplo, vou botar de menos 2 até 2. Tá? Então, observar, quando a gente diz assim, ó, de menos 2 a 2, está escrito em inglês ali, né? From minus 2 to 2, né? To 2. Minus 2 to 2. Eu misturo o português com o inglês aqui. Bom, então vejam, significa que o x, que é a variável independente, né, vai variar de menos 2 a 2, e como, né, a gente não conhece, né, os cálculos que são feitos ali pelo site da Wolfram, né, a gente pressiona aqui o Enter e analisa o resultado. Né, a gente já tem algum conhecimento, né, prévio assim, a respeito dos gráficos dessas funções exponenciais e tal. Então a gente faz o gráfico e vê, bom, será que ficou bom, será que não ficou bom? Então a gente pode mexer aqui, ó, neste intervalo. Então a gente, primeiro, né, plot, beleza, então ele entendeu o comando. A função 2 mais esp de menos x. Então é a maneira que uma das maneiras, né, que o site da Wolfram utiliza
para representar n menos x. Né? E aqui o x vai de menos 2 a 2. Ó. Então, todas as informações ele coloca aqui como uma interpretação, né, dos dados de entrada. É um gráfico, a função e o intervalo. Então, está aqui o gráfico. Ó. Vocês vejam que está aqui o gráfico. Vocês vejam que tem essa marcação aqui para indicar que ele fez um corte aqui. Ó. Vejam que está de 0 a 2, para estar cortado aqui. Né? Então, vocês observem que essa curva, ela parece que está entrando em estado estacionário ali, né? Ó, no ponto 2, tá vendo lá? Ó. Então, se a gente quiser, digamos, ter uma outra visão aqui dessa curva, a gente pode alterar o intervalo. Em vez de botar de menos 2 a 2, vamos botar de menos 1 a 2, para ver qual é o efeito. Opa. Ali, mas é fácil de consertar. Ó, então, tá vendo? Ó? Então ela vem aqui, né? Aparentemente, realmente ela estaciona ali, ó. Então vamos botar de menos 1 até 4, vamos ver. A gente vai testando aqui, ó, para ver se vai ficar bem claro ali que ela vai, ó, tá vendo? Aqui aparentemente, né? Ela estaciona ali, ó. Então ela tem uma assíntota horizontal aqui, né? Que é o y igual a 2. Então a função vem aqui assim, ó, e estaciona lá. Tá? Então realmente, né, essa função é contínua, eu já comentei isso, né, que se a gente fosse traçar o gráfico, né, dessa função ali no caderno, ali, usando um lápis, uma caneta, a gente poderia traçar o gráfico aqui da curva, né, essa curva aqui, sem tirar o lápis do papel. Né? Então, vocês vejam que é uma curva que, à medida que o x vai aumentando de valores, né, o x está aqui no eixo horizontal, aqui, ó, vai aumentando de valores, o y vai diminuindo, né? Certo? Então, tem essas questões aqui técnicas, né, pessoal? Às vezes o gráfico tem esse corte aqui, e aí é um recurso que a página utiliza, ela bota esses dois tracinhos aqui meio inclinados, assim, né? Como se fosse um sinal de igualdade ali, com uma certa inclinação, para mostrar, para chamar a atenção, né, que aqui há um corte aqui no eixo horizontal, né, como se fosse um ajuste ali na escala do eixo Y. Tá? Então a gente pode até fazer eu já fiz o uso desse recurso aqui, a gente faz um print screen aqui, ó. E aí, se vocês quiserem, né, usar esse recurso, ó, se vocês usarem o Word, por exemplo, né, vocês copiam e depois aqui ó, vocês pressionam o botão direito do mouse aqui, aí tem a opção de cortar ali, ó. Né, vocês podem tirar, né, a borda ali no caso aqui eu vou deixar a página da Wolf aparecendo, porque daí depois os demais alunos podem usar esse recurso. Então a gente faz isso aqui, ó, dá Enter, aí depois a gente pode ampliar a imagem. Fica melhor aqui. Ah, legal. Então fica ali o comando, ó, né? Não precisa decorar isso aqui, depois tem como consultar, e aí está tá o gráfico ali. Muito bem. Então agora, aqui na afirmativa número 7 aqui, eu aproveitei o exemplo 6, né, e coloquei essa afirmativa número 7 aí. Vamos ver o que vocês acham aí. Se é verdadeiro ou falso. Possui limite. Se fosse por observação de gráfico, como a gente tinha no print anterior, eu diria que tem realmente um limite finito. E eu acho que seria 2, por observação. Olhando esse gráfico aqui, né? Sim. Uhum.
E tu, Alexandre? Bom, professor, eu acredito que seja verdadeiro, porque quanto maior for o x ali, menor vai ser ele, por exemplo, ó, e na menos x, né, seria 1 sobre e na x. Então eu acho que o limite seria finito. Uhum. E quanto é que é o limite, tu acha? Tu e o Juan, né? Qual é o valor desse limite aí no infinito? Pra mim era 2. Sim, exatamente pelo que vocês estão comentando, né? Porque, ó, como essa outra forma que o Alexandre analisou, a gente pode, né, reescrever, né, essa expressão aqui, interpretando que esse e na menos x aqui é a mesma coisa que 1 sobre e na x, né? É a mesma coisa. Então, quando o x vai para infinito, este fator aqui, né, ó, a gente pode fazer, agora eu aprendi que tem assim, esse fator aqui, ó, vai para zero. Exatamente por isso, porque o x vai aumentando, 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 né? Então a tendência dessa divisão aqui, 1 sobre e na x, é ir para zero. Então, 2 é uma constante, né? Somado com o zero, o limite vai ser 2, né? E de novo, né? Só a gente pode fazer o uso daquele recurso lá, né? O nosso Excel, né? Ó, vou botar aqui 2 mais... Quem é que dá um exemplo aí de uma sequência de valores de x que, começando com um valor bem pequeno aí, e vai crescendo, e vai um exemplo de uma sequência que vai para infinito? Vou colocar nessa coluna aqui. Algo que vai tipo x, depois 2x, depois... Aí, eles começam Vai com qual multiplicando aqui? por 2. Hã? Um número mesmo ou um... Dá um número aí, né? Vamos dobrando. Começa no 2, 4, 8. Aí só multiplicando por 2, tá? Então eu vou usar o recurso aqui do Excel, que daí fica mais fácil. Vai demorar um pouco para chegar lá, mas um tempo vai chegar. Ó, então tá, beleza. Então 2, 4, né? Vai dobrando ali, né? Tá. Bom, mas tudo bem, é um exemplo, né? Mas é aquela coisa, né? Isso que tu falou, demora, mas é aquele negócio, né, pessoal? É um conjunto de pontos que apresenta a tendência que, para a pessoa que está lendo, né, imaginando que esse conjunto aqui representa os primeiros pontos de uma sequência, a pessoa entende, né, que a lógica é, bom, está multiplicando por 2, então vai dar 4, 8, 16, então essa sequência aqui é um exemplo de uma sequência de valores de x que vai para infinito. Então, né, satisfaz esse objetivo. Aqui a gente vai calcular então a função. Ó, então aqui no Excel, né, quando tem a função exponencial, vocês podem botar 2 mais. Aí se vocês escreverem exp, ele vai apresentar a exponencial ali, ó, exp. Ó. Retorna e elevado à potência de um determinado número. Né? Ó. Aí vocês vão colocar a célula, né, no caso aqui F7, né? Fechou o parênteses e tá.
Ah, não, tem que botar o sinal de menos. Ó, esqueci do sinal de menos. Né? É ESP de menos é 7. Ó. Eu notei que tinha que dar 2, alguma coisa, né? Deu 9, né? Então já vi que estava errado. Então tem que cuidar, não pode esquecer o sinal de menos ali. E aí, usa aquele recurso do Excel, né? Olha só aqui, Juan. Olha aí. No 32 já dá 2. Foi rapidinho. Mas vamos botar aqui com. Acho que aqui no Excel a gente testou outra vez, 30 casos decimais no máximo, né? Eu acho que se não me engano, é 30 ao máximo. Mas olha só, não faz diferença. No 16, Nossa. ele ainda enxerga alguma diferencinha ali, ó. Mas no 32 já. Tem um ali ainda no meio, mas eu não tinha prestado Tem atenção um em ali. tudo. Um lá na, sei lá, 14ª, 15ª casa, é verdade. Essa já. Né? Então, né, é uma forma de verificar. E o interessante aqui é que a gente pode, né, modificar, fazer, eu vou começar, em vez de 2, começar com 0,1 aqui, né? Mas, então tá, daí, como a lógica é aquela de multiplicação por 2, né? Ele vai multiplicar por 2, 0,2, 0,4, aí começa a aumentar aqui, ó. Mas mesmo com um ponto inicial ali, uma semente bem pequenininha, nesse caso aqui termina, né, o último ponto é o 25,6, já dá praticamente 2 ali. Então, se eu fizer mais 1 ou 2 vezes aqui, acho que vai dar 2 já. Ó. Então, é bom, tem essa facilidade, né, que o Excel apresenta, a gente modifica aqui, se a célula ela é construída com a lógica, né, ela vai preservar lógicas mesmo que tu mude, né, o ponto inicial, né. Então isso aqui é interessante porque a gente pode testar várias sequências diferentes, né, e em todas elas a gente vai chegar à mesma conclusão. Ó. Começando com 3, vai até mais, né, vai bem rápido ali, na quarta, quinta linha já dá praticamente 2, né. Começar com 0,2, né, também vai dar 2 lá pelas tantas. Então, independentemente da semente, né, a gente percebe que construindo, né, um conjunto de pontos que vai aumentando indefinidamente, a função vai convergir realmente para 2. Né? Então, voltando lá, né? A gente conclui aqui que o limite é 2. E é o que como foi comentado ali pelo Juan, é o que a gente observa, né, no gráfico, que é essa reta assíntota, né, como se diz, né? Essa reta aqui, ó. Se eu esticar o domínio ali, eu botei de menos 1 a 4, vou botar de menos 1 até, sei lá, até 10 aqui. Então demora um pouquinho, porque às vezes quando a gente aumenta o intervalo, né, pode gerar um pouco mais de tempo de processamento, né? Vamos ver o que vai acontecer, vai ser o efeito aí. Está demorando. Não está não tá conseguindo processar ela. Vamos deixar então. A gente retorna aqui, vai ver se
ele conseguiu resolver. Muito bem. Questão número 8. Então, aqui na questão número 8, eu meio que juntei, né, várias informações aqui para definir uma função racional, né, que é essa função aqui, ó. Então, analisem aí, por favor, esta afirmativa destacada aqui na tela, se é verdadeira ou falsa. Não sei se é correto afirmar que divisão de duas funções contínuas é outra função contínua, ou é? Desculpa, eu não entendi. São duas funções contínuas, certo? Como a gente Certo. viu, tipo, antes. Se dividir duas funções contínuas, dá outra função contínua? A divisão, É, nem sempre, né? não sempre. Na verdade, sim. Assim, ó, depende muito de como é que tu interpreta, né, que a divisão de duas funções contínuas é uma função contínua. Se tu considerar que, por exemplo, quando tu tem uma divisão que o denominador eventualmente tem alguma raiz, né, aquele ponto ali que zera o denominador, se ele eventualmente existir, né, ele não vai pertencer ao domínio da divisão, né? Concorda? Por exemplo, vamos pegar aqui, dois exemplos, duas funções contínuas, tá? Sei lá, f de x igual a 2x mais 1, tá? É uma função contínua, tá? Sim. Certo? E, digamos, g de x igual a... vamos pegar um polínômio de segundo grau aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Também é contínuo, certo? Então essas duas são contínuas. Se tu pegar a divisão das duas, o que vai acontecer? Tu vai ter uma divisão aqui de 2x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, tá? Então eu te pergunto, essa função, a gente pode dizer que ela é contínua? Como é que a gente vai classificar essa função aqui, ó? Dois x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Boa, Alexandre. Não é contínuo. Não é contínua, por quê, Alexandre? Bom, ela não é contínua ali por exemplo, nos pontos 1 e menos 1, né? Que, por exemplo, ali no denominador ia zerar, né? Ficaria menos 1 ao quadrado, menos 1, seria zero, não é? Uhum. Tá, mas então esses dois pontos aí, o 1 e o menos 1, eles não pertencem ao domínio dessa função aí, né? Isso mesmo, não pertence. Então, aí vem a questão, né, que é importante, ó. Por isso que no caso da divisão a gente tem que ter uma certa cautela, porque depende muito como é que a gente interpreta, tá, pessoal? Eu considero que, ó, essa função é contínua, sem dúvida nenhuma, é um polinômio, é uma função contínua. O denominador também é uma função contínua, né, por ser um polinômio de segundo grau. Essa função aqui, ó, né, para mim, ela é contínua em todos os pontos do domínio, ou seja, o conjunto dos números reais menos esses dois pontos que o Alexandre citou. Então, ela vai ser contínua, mas não no conjunto dos números reais, ela vai ser contínua no seguinte domínio. É o conjunto dos números reais, né?
deixar aquela letra, menos esses 2 pontos, ó. Vou botar. Menos mais ou menos 1. Porque, de fato, eu entendo que o Alexandre está dizendo, né, que no ponto 1 e no ponto menos 1 essa função não está definida. Mas então o que eu penso? Tá? Aí a gente tem que olhar lá a definição, né? Onde é que uma função ela é contínua? Ela só pode ser contínua, tá, nos pontos do seu domínio. Tá? Nos pontos que não pertencem ao domínio, ela não tem como ser contínua ou descontínua, ela simplesmente não está definida naquele ponto. Então, nesses 2 pontos aqui, ó, ela não está definida. Nos demais pontos, né, todos os números reais, exceto esses 2, ela é uma função contínua, porque daí não vai ter esse problema, né? Por exemplo, no 2, no 3, no 5, no menos 10, no menos 20, vai dar uma divisão aqui qualquer. Quer ver? Ó, vamos olhar graficamente o que acontece. Isso é interessante, esse exemplo aqui. Vamos botar aqui. Lá de menos 3 até 3. Vamos ver se o site está... Ah, vou postar o gráfico ali, eu não parei para olhar. Ó, tá vendo? Ó? Ela vai ter 3 ramos aqui, ó. Um ramo aqui à esquerda, no menos 1. Tá vendo a síntese da vertical ali, ó? No menos 1, ó. Aqui no ponto 1 ela tem uma outra síntese da vertical, né? Certo? E as assíntotas horizontais aqui. Eu tenho uma assíntota horizontal aqui e uma assíntota horizontal aqui, que é o y igual a 0. Então, ela tem, de fato, 2 assíntotas verticais. Então, eu interpreto, mas é uma questão de interpretação. Tem autores que dizem, que consideram que essa função é descontínua no ponto menos 1 e no ponto 1. Eu não considero. Tá? Eu sou da escola que considera que esta função ela é contínua em todos os pontos deste conjunto aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar lá o... Beleza. Muito bem, então, deixa eu só fazer o recorte aqui, depois a gente volta para o exemplo anterior. Então aqui, pessoal, ó, voltando para o exemplo 8 aqui, afirmativa número 8. Esta função que vocês estão vendo em tela aí, f de x igual a 4 mais n menos 2x dividido por 2 mais n menos x. O limite quando x vai para mais infinito desta função aí é 2 ou é um número diferente de 2? Ou não existe? O que vocês analisam aí desta afirmativa? Me parece verdadeira. Hã? Parece verdadeira. Você tem a impressão de que é verdadeira? Sim. E qual a justificativa, Luan? Porque quando x vai para mais infinito, aqueles n a menos 2x e n a menos x1 ser considerado zero, basicamente. Uhum. E aí sobra 4 dividido por 2. Que é igual a 2. É igual a 2. Exatamente, é uma pequena modificação desse exemplo aqui, né? A gente pensar assim, vamos botar aqui, ó. 4 mais esp
de menos 2x dividido por 2 mais ESP de menos x. É isso que tu falou, é bem parecido aqui, ó. Esse fator e na menos x, né? À medida que o x aumentou aqui, ó, ele foi desaparecendo e ficou só o 2, né? Então, algo parecido vai acontecer aqui. Esse e na menos 2x deve desaparecer, o e na menos x também deve desaparecer, à medida que o x aumenta, né? Vai sobrar, no numerador vai sobrar o 4, no denominador vai sobrar o 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. A gente pode botar assim, ó, igual 4 mais ESP, né? E menos 2 vezes o valor do x, a gente aproveita a mesma célula ali, ó. Aí fechou o parênteses do numerador, dividido por 2 mais ESP e menos x, fechou o parênteses. O x tem que clicar na mesma célula. Falta alguma coisa errada aqui. É o x, o segundo É. x. A gente faz cada um aqui. Tá. Tem que mostrar a célula onde está o x e não a letra x. Né? Então deu 1,65, né? E aí é só arrastar aqui, ó. Ó. Então ainda se percebe alguma coisa ali nas primeiras, né? Mas depois, vamos formatar com 30 caso, vamos ver. Ó, 1,65, 166, 1,71, 183, 196, 1998, 9, vários 9 ali, depois vem um 7. Aqui são muitos 9, depois vem um 2, 3, 8. E aqui já, a partir do 51 ali praticamente, né, já estabiliza na vizinhança do limite que é igual a 2. Né? Então, realmente, né, a tendência dessa divisão aqui é convergir para 2. Né? Então, a justificativa é o cálculo da planilha e o fato de que, né, o limite, vamos escrever separadamente, quando o x vai para mais infinito. Opa, o expoente ali. E na menos 2x é igual a 0, né? E o limite de n menos x, que nós também já vimos que vale 0. Então, considerando esses resultados e o fato de que o 4 e o 2 são constantes, né, vai sobrar 4 dividido por 2, que é 2. Então, realmente, né, esta afirmativa é verdadeira. Vamos ver se a gente consegue fazer o gráfico aqui. 4 mais 2. 4 mais ESP, né, de menos 2x, dividido por 2 mais ESP x. Vamos botar de menos 3 até 10, não é? Ó. Então, realmente, ó, aparece claramente a assíntota horizontal aqui, ó. Ela vem, atinge aqui o mínimo, vai crescendo e estabiliza ali, né, na vizinhança do ponto 2.
Então, esse é um recurso bem interessante, né, para calcular limites. Opa, deu uma... E gratuito, né, pessoal? A gente não precisa pagar para usar essa página. E hoje esse é um conceito, né, que está sendo cada vez mais compreendido, né, por diversos setores da economia, né, não só no ensino, né, mas são diversos recursos, né, que a gente pode utilizar, que hoje na rede são disponibilizados, né, por projetos, né, que compartilham os recursos, e nesse caso, né, embora essa página, né, tenha alguns recursos que aí realmente, se tu quiser usar, tu tem que pagar, mas essa parte mais básica, assim, né, ela oferece o recurso gratuitamente. Tem outros, né, tem outros projetos que também podem ser usados aí, que tem tanta qualidade quanto a página da Wolfram, né. Então, vou colocar aqui também os resultados, né, da planilha, que ilustram, né, os dois exemplos. Né, o exemplo 7, vamos botar assim, ó, exemplo 7, exemplo 8. Né, são as duas últimas afirmativas que a gente utilizou esses resultados aqui. A gente transfere para lá. Ficou um pouco deslocado ali, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Essa célula aqui está muito grande, né? Acho que eu vou fazer o seguinte. Opa. Deixa eu fazer o seguinte. Vou mesclar aqui. Vou passar para cá. Tá. Então dá para ver, né, que o limite é 2 nos dois exemplos anteriores. Acho que isso está bem claro. Né? Tem o gráfico também, então acho que são vários argumentos aí que levam à mesma conclusão. Então está aqui a observação. Então é isso, pessoal. Vou só encaminhar aqui o final. Ó. E tem mais duas afirmativas aqui. Né? Vamos deixar para analisar isso na próxima quinta-feira. Né? Então vocês podem ir matutando um pouquinho aqui a respeito das afirmações, da afirmativa 10 aqui, para analisar se essas funções são ou não. No caso da função 9, do exemplo 9, está afirmando que a função é descontínua, e no caso da afirmativa 10, está dizendo que a função dada é contínua. Então, vocês podem usar os recursos aqui, tanto da Wolfram quanto da planilha, né, para tentar fazer a análise ali daquelas funções no que diz respeito à continuidade ou à descontinuidade. Então é isso, eu vou ficar por aqui, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Agradeço aí a participação de vocês. Né? Na quinta-feira tem a entrega, né, da avaliação 2. Ah, é.
que é dia 20. Estar lá, então. É isso aí. Tá bom? Então tá, qualquer dúvida aí, se vocês tiverem a respeito da avaliação 2, podem entrar em contato, né? Na medida possível eu dou um retorno rápido. Tá, Joel. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Até quinta-feira. Até quinta.